Salve, salve galera do Biologia na Cuca, eu sou o professor Luiz Henrique e voltamos para mais uma explicação sobre questões relacionadas ao Enem. Na aula de hoje nós vamos fazer aqui algumas questões. A primeira, sendo que a primeira vai ser relacionada a doenças, tá certo? Observa na informação aí da questão que diz mais ou menos assim. Em 2009, o município maranhense de Bacabal foi fortemente atingido por enchentes, sua a população a viver em precárias condições durante algum tempo. Em razão das enchentes, os agentes de saúde manifestaram na ocasião temor pelo aumento de casos de doenças como, aí entra a informação legal da questão. Lembra? Quando estiver fazendo a questão, já vai marcando o que é de importância. Observe, ele fala doenças como malária. Aí você lembra, aluno, que malária está relacionada com o reino protista, né? A classe apicomplexo, aquela classe que não tem estrutura de locomoção, que é justamente a classe que é exclusiva de representantes que são ação patogênica, a malária e também a toxoplasmose. Lembre-se que a malária ela tem um vetor de transmissão, que são os mosquitos fêmeas do gênero Anophelinus. Aí você lembra que a primeira citação da questão fala em inseto como agente disseminante, um vetor, tá certo? A segunda questão, a leptospirose. Quando se fala em leptospirose, você lembra da liberação da urina do rato em locais onde a água está acumulada. Problema associado à parte ambiental, acúmulo de lixo, enchentes, problemas ambientais. E o rato, né, os ratos urbanos, ele é um dos representantes, o representante melhor falando, que vai fazer essa transmissão desse patógeno para o ser humano. Daí a relação de evitar o contato de águas represadas em cidades, para evitar contato com essa bactéria da leptospira. A terceira informação, você tem a leishmaniose. Opa, Luiz, mas espera aí. Leishmaniose me lembra Leishmania sp, que é o nome científico. Que você lembra que a Leishmania sp está subdividida entre dois representantes. O epíteto específico Leishmania, o Donovani, e o Leishmania brasiliensis. O Donovani é o que está associado ao da doença que tu conhece como calazar, tá certo? Ou Leishmania chagas, como também é conhecido. A relação da leishmaniose chamada de visceral e leishmaniose tegumentar. A visceral ela é interna, é a do calazar. E a Leishmania brasiliensis, que também é conhecida como úlcera de Bauru e também chamada de Leishmania tegumentar, essa também vai ser transmitida por mais um inseto, tá certo? Que é a formação do gênero dos flebotemídeos, dos flebotemos. E a quarta citação é a da esquistossomose, que o aluno lembra, você deve lembrar, que esquistossomose, barriga d'água, ascite está associada ao esquistossoma mansoni, que é um tipo de plateuminto da classificação trematoda, no qual tem a formação da chamada canal ginecóforo, que o macho aloja a fêmea para a fecundação acontecer dentro desse canal, e é uma verminose que é transmitida pelo contato com o caramujo Bionfilaria glabrata de água doce, que ele é o hospedeiro intermediário do ciclo heteróceno da barriga d'água. Luiz, é muita informação ao mesmo tempo, correto. É porque essa questão ela intercalou vários assuntos. Perceba, ele pega um protozoário, que é a malária, ele pega uma ação bacteriana, que é a leptospirose, ele pega outro protozoário, leishmaniose, e pega uma verminose de plateuminto. Lembrando, o primeiro é um apicomplexo, o terceiro é um flagelado, ou seja, eu tenho dois
protozoários, um sem locomoção e o outro com locomoção, uma bactéria no meio e a formação final de um platelminto. Se liga na informação. Que medidas o responsável pela promoção da saúde da população afetada pela enchente deveria sugerir para evitar o aumento das doenças no texto respectivamente? A palavra respectivamente aqui é como eu acabei de fazer a explicação para você, aluno. Ele quer que você pegue na sequência: malária, leptospirose, leishmaniose e esquistossomose. Na sequência você tem um inseto, você tem a urina de um roedor, você tem outro inseto e você tem um problema com água represada com caramujo. Na sequência você tem os transmissores, tá certo? A transmissão. Aí diz o item A: evitar contato com água contaminada por mosquito. Galera, água contaminada com mosquito está mais associado para a ação da virose dengue, que é do Aedes aegypti, da chikungunya, do zika vírus, da febre amarela silvestre, que são arboviroses, né? Quer dizer, você já começava a evitar, ou no caso, você já começava a descartar o item pela primeira citação, que combater os percevejos hematófagos, como barbeiros, como termina, então está no meio da informação lá, aí você lembra de doença de Chagas, tá certo? Que também é um protista. Combater o mosquito anófeles, ok, a primeira informação do item B. Evitar o contato com água suja acumulada pelas enchentes, está certo? A segunda citação, ele não colocou o agente causador. Combater o mosquito Phlebotomides, terceiro também está batendo, ok. Eliminar o caramujo Bionfilaria, fechamos a informação, a nossa resposta está no item B, tá certo? B de bênção e vai ser no Enem. Ei, Luiz, mas aí nesse caso a questão é muito grande, muito massa, a questão bem encorpada, modelo Enem. Ele intercalou assuntos, que é bem interessante quando isso acontece. Mas se tu soubesse, aluno, a sequência do causador, da transmissão, da profilaxia, se pedisse, você facilmente marcaria essa questão e acertaria de cara, tá certo? Questão muito boa, tá certo? Letra B a resposta, tá bom? Vamos para frente, vamos fazer mais uma. Ó, na sexta questão, perceba que ele dá uma roupagem, ele muda um pouco de informação. Eu estou lá em seres vivos, estou lá em doença, e eu já pulo para a parte praticamente de ecologia associada à parte de desequilíbrio ambiental, a parte de sucessão ecológica. Aí diz: plantas pioneiras são aquelas que iniciam um processo natural de cicatrização de uma área desprovida de vegetação. Beleza. Meu querido aluno, é o seguinte: planta pioneira. Olha que informação massa. Tu já vai fazer o detalhamento, Luiz? Vou começar a fazer o detalhamento agora. Só gosto de trabalhar se for assim, detalhando o assunto. Se liga. Lembre de pioneiro, intermediário e clímax. Isso que eu acabei de comentar, essa sequência que eu coloquei para você, chama-se de sucessão ecológica. Não é assim que você aprendeu? Sucessão ecológica. Lembrando que, se a planta é pioneira, o ambiente está inóspito. Não tem nenhuma formação, nunca teve uma formação inicial ou anterior a uma vegetação. Tu chama de sucessão ecológica primária. Porém, nesse caso ele falou da seguinte informação: processo natural de cicatrização de uma área desprovida de vegetação. Já dá uma outra informação para a gente. Cicatrização é porque já teve algum ferimento anterior. Será que não já teve uma vegetação e aconteceu um problema ambiental, como acontece na região do Nordeste nessa época do ano, que são as queimadas, as brocas, a relação de você fazer a broca para poder, quando chover, acontecer um novo replantio? Isso aí é chamado de sucessão ecológica secundária, porque você já tinha um clímax formado. O clímax você vai ter uma diversidade biológica gigantesca.
E para chegar nesse tempo, nesse clima, demorou um período, porque teve o que? A aglomeração de seres vivos. Aí você tem os grupos superiores vegetais, como gimnospermas e angiospermas, mamíferos, aves, a formação de répteis, quer dizer, você vai ter o clímax demorando para se formar, mas com uma diversidade biológica gigantesca. Em geral, tem pequeno porte e cresce muito rápido. Desenvolve sim a pleno sol e são pouco exigentes quanto às condições do solo. Essa definição que foi dada da comunidade pioneira, ou seja, da planta pioneira, ou comunidade primária, ou comunidade pioneira, fica a teu critério, tá certo? Produzem grande quantidade de sementes e possui ciclo de vida curto. Perceba que ele já joga a formação da semente em relação à transição entre a pioneira e a intermediária, tá certo? A séria, como é conhecida. Aí ele termina com a informação. É bom tu dar uma lidazinha sempre no que está entre as informações, que vai que te dar uma ideia bem interessante. Vegetais, nativos do Paraná. Essas plantas são importantes em um projeto de restauração ambiental, pois promovem no solo. Perceba que a informação casou com o que eu contei aqui em cima, quando ele disse restauração ambiental. Estou até deixando aqui grifado, que lembra de cicatrização, quer dizer que já existia, meu aluno, já existia uma vegetação anterior e aconteceu algum problema no espaço que fez com que acontecesse no caso, o desmatamento, vamos falar assim. Aí diz que restauração ambiental, pois promovem no solo. Observe aqui, meu aluno, no solo. Ele quer isso. Se liga. Aumento da incidência da luz solar. Isso é o item A. Só um instante. Se está acontecendo uma reestruturação, uma restauração, a parte dos casos, a incidência solar ela vai ter a relação de diminuição, porque vai ficar totalmente recoberto o espaço, tá certo? O espaço vai ser totalmente protegido, que ele está acontecendo a transição. Diminuição da absorção de água. Galera, aí vai ser o aumento da absorção da água. Por quê? Porque quanto mais absorver, mais o ciclo hidrológico da água, o ciclo longo vai ter que se estabilizar. Quando eu falo em estabilizar a parte da água, eu já elenco em relação à resposta letra C, que é a minha correta. Porque quando eu faço a estabilidade da umidade, eu estou dizendo que não está tendo perca de água para o meio em grande proporção, porque está com a taxa de água em nível normal em relação à perca e em relação à absorção. Se eu diminuo a absorção da água, eu teria problema na estabilização da água, ou seja, o item B, se tivesse colocado aumento da água, eu poderia errar no item C. Mas em relação à restauração, eu estou restaurando. Se eu estou restaurando, eu não posso ter em excesso, nem posso ter em falta. Aí tu diz o quê? Estabilidade. Por que da umidade? Porque vai ter a cobertura vegetal em cima da superfície. E a temperatura obrigatoriamente vai ter que ficar mais baixa. Vai ter que amenizar. Se vai amenizar a temperatura, o D fala sobre elevação de temperatura, está descartado. Estabilidade da umidade do ar, da água no espaço, temperatura mais baixa. E liberação de oxigênio. Perceba, no solo, muita gente perguntou, mas por que não pode ser o item E? Porque não é o solo que vai te liberar o oxigênio. Você vai lembrar que quem vai liberar o oxigênio vai ser a formação das plantas, tá certo? Não tem como você falar, mas vai ter liberação de oxigênio? Vai, porque vai ter vegetação, correto. Mas tá correto a tua interpretação de, se por acaso eu restaurar, aumentar o oxigênio. Mas quando ele falou do solo ou no solo, eu tenho que saber como é que está a umidade do meio, do espaço. Por isso que a resposta me dá a letra C, tá certo?
Letra C é a nossa resposta, tá bom? Fizemos a primeira, que foi sobre doenças, e falamos sobre a segunda, que foi sobre ecologia. Vamos fazer mais uma, sequenciada. Observe, na questão 7. A questão 7, ela já vai mudar para a parte de quê, Luiz? Para a parte de citologia. Ei, Luiz, tu está fazendo aleatoriamente? Correto, meu aluno, correto. Estou fazendo aleatoriamente conteúdos que foram cobrados e questões que foram do Enem, tá certo? Se liga, um pesquisador preparou um fragmento do caule, como eu gosto muito de fazer a marcação, fragmento do caule de uma flor de margarida. Beleza, observe que o Hagrid fez o fragmento do caule, para que pudesse observar em microscopia óptica. Também preparou um fragmento, olhou para a marcação, um fragmento de pele de rato com a mesma finalidade. Eu quero fazer o quê? Observar na microscopia óptica os dois fragmentos, uma célula vegetal e a célula animal. Infelizmente, após algum descuido, misturou-se as amostras e chegou-se na seguinte conclusão que estruturas celulares permitiriam a separação de amostras se fossem reconhecidas. Questão nível fácil, questão nível 1, tá certo, meu povo? Por que a questão vai ser nível 1? Observe, lembre-se das estruturas que estão presentes nas células vegetais e nas células animais. Lá no conteúdo de citologia, você vê 3 tipos de formações celulares. Lembra disso? Você lembra da célula procariótica? Você lembra da célula eucariótica, que ramifica para vegetal e animal. Você vai ter estruturas que são específicas. Se liga, ribossomos e mitocôndrias são ausentes na célula animal. Tu descarta isso, né? A respiração celular e a síntese proteica tem que estar presente na formação da célula animal. Centríolo e lisossomos, organelas muito numerosas nas plantas. Galera, centríolo, divisão celular, lisossomo, digestão intracelular, autofagia, heterofagia, autólise, célula animal, não é? A seguinte citação: envoltório nuclear e nucleolo. Envoltório nuclear você conhece popularmente como carioteca. Parede nuclear, envelope nuclear, cariomembrana e várias nomenclaturas. Características de células eucarióticas, características de células procárias. Lisossomos e peroxissomos exclusivos de células vegetais. Mais uma vez o lisossomo voltando para a digestão, no caso a nutrição heterotrófica, e a célula vegetal autotrófica descartou de cá o peroxissomo na reação da catalase, a detoxificação da célula está totalmente falso. Lógico, sobra para quem? Para o item E, parede celular e cloroplastos. Só que entenda uma coisa, quando se fala em parede celular, você vai ter que lembrar que eu tenho pelo menos que entender que eu tenho os 5 grandes reinos. O monera, com a parede celular, peptidoglucano, o peptidioglucano, como você lembra disso. No reino protista, você vai ter a representação das euglenas, que ela também vai ter a formação da parede celular, celulósica, quer dizer, vai dar aproximação com as plantas. Por isso que você fala que a euglena tem aquela nutrição mixotrófica, ela faz o processo de respiração, como também está ligada à fotossíntese. Lembrando que você vai classificar as algas unicelulares pela coloração específica de cada um, amarelo, vermelho e verde, né? A formação da euglena, a formação do dinoflagelado e da diatomácea. No caso, você tem o reino fungi, que o reino fungi vai ter a formação da parede celular de quitina, que vai dar aquela aproximação com o reino animal no exoesqueleto quitinoso dos artrópodas e nas cerdas quitinosas dos anelídeos, que é bom fazer essa citação. Cuidado, aluno.
Quitina aparece inicialmente nas séries dos anelídeos, lá no oligoqueta e lá no poliqueta. O aqueta fica fora. E a formação da célula vegetal, lógico, a formação da celulose. Ei, Luiz, mas a questão que tu falou que era nível fácil, e é nível fácil. Só que eu não posso passar pela questão sem fazer o detalhamento. Que aí você lá na frente você já consegue resolver uma outra questão também do mesmo assunto, tá certo? Quer dizer que nós marcaríamos com toda certeza a resposta letra E, feito a revisão do assunto, concorda? Vamos para mais uma para encerrar. Ó, na questão de número 8, a questão 8, ela já volta para o assunto de ecologia. Os ecossistemas degradados por intensa atividade agrícola, aluno, ecossistema degradado, já existia alguma coisa e aconteceu um desequilíbrio. Por uma intensa atividade, geralmente diminuição da sua diversidade e a perda de sua estabilidade. Perceba que a ação de devastação diminuiu a diversidade e a estabilidade, tá certo? Do meio. Aí você diz o seguinte: nesse contexto, o uso integrado de árvores ao sistema agrícola, perceba, o sistema agroflorestal, estou colocando árvores na parte da agricultura. Pode cumprir um papel inovador ao buscar a aceleração do processo sucessional. Opa, mais uma questão de sucessão ecológica. E, ao mesmo tempo, há uma produção escalonada e diversificada. Opa, questãozinha tranquilo, Luiz. Eu me lembro da sequência pioneiro, intermediário e clímax. Essa é uma estratégia de conciliação entre recuperação ambiental e produção agrícola, pois eu quero a relação que vai agir simultaneamente, recuperar o meio e aumentar a produção agrícola. Substituir gradativamente as espécies cultiváveis por espécies arbóreas. Como é que eu quero fazer uma conciliação se eu estou fazendo uma retirada de uma espécime nativa, ou no caso, uma espécie cultivada, e colocando uma outra espécime? A palavra substituição, ela deixa a desejar, porque eu quero é uma interação. Eu quero é uma conciliação dos dois, da agricultura com a floresta, o agroflorestal. Intensifica a fertilização do solo com técnicas apropriadas e biocidas. Deixa, por favor, o item B em segundo plano. Dá uma interrogaçãozinha nele que já eu volto para ele. Promove maior diversidade de vida no solo com o aumento da matéria orgânica. Muita gente correu para o item C, tá certo? Muita gente correu para o item C. Favorece a dispersão de sementes cultivadas pela fauna residente nas áreas florestais. Não está associado à relação de disseminação de semente. Para começar. Para ter disseminação de semente, eu preciso, na maioria das vezes, de agentes disseminadores, que são os pássaros, tá certo? Que vão fazer disseminação. Não entra em questão. Cria condições para o estabelecimento de espécies pioneiras, com a diminuição da insolação entre o solo, sobre o solo. Na questão aí, os ecossistemas degradados por intensa atividade agrícola apresentam geralmente diminuição da sua diversidade e perda de estabilidade. Observe que já dá uma ideia para a gente de existir uma mudança no espaço, que já foi degradado o ecossistema, já foi degradado. Aí diz que diminuição da diversidade e a perda de estabilidade, quer dizer, teve mudança ecológica. Porém, é o seguinte: no contexto, os integrados das árvores aos sistemas agrícolas, chamados de sistemas agroflorestais, podem cumprir um papel inovador ao buscar a aceleração do processo sucessional. A mudança, a alteração, a sucessão ecológica vai acontecer. E, ao mesmo tempo, a produção e de diversidade. Eu tenho duas ações. Eu tenho a sucessão
e a diversidade acontecendo ao mesmo tempo. Ei, Luiz, que massa essa questão. Ó. A questão vai intercalar os assuntos. A estratégia de conciliação entre recuperação e produção agrícola. Eu quero os dois. Eu quero a estratégia para fazer os dois ao mesmo tempo. Substituir a espécie cultivar por espécie arbórea. Eu quero é fazer a ação dos dois. Eu não quero trocar. Eu quero que tenha uma conciliação. Eu quero os dois ao mesmo tempo no espaço. Se vai ter os dois ao mesmo tempo no espaço, o que é que vai acontecer? Fertilização. Porque eu tenho a parte agrícola, muitas vezes, se eu puxar para a botânica agora, você vai ter a parte florestal com raízes profundas, raízes axiais, e o cultivo, muitas vezes, do milho, como é o caso, vai ser uma raiz fasciculada. E eu vou ter o quê? Uma fertilização mais específica em relação ao espaço. Ou seja, eu vou ter uma técnica apropriada e a formação de biocidas, ou seja, a resposta para a gente, letra B, tá certo? Letra B para para finalizar o nosso assunto de hoje. Se liga no canal, se inscreve, dá o like para receber as notificações e até a próxima, se Deus quiser. Foi boa, um abraço.